E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Gente, mais uma aula envolvendo esse recurso importante aí que é o petróleo, uma fonte de energia. Nós já vimos outras fontes de energia e a importância delas para o setor energético do Brasil e do mundo, né? Então, assim, ó, o petróleo é uma commodity super valorizada no mercado internacional, obviamente. Ele é motor de conflitos, né, geopolítico, de tensões econômicas entre os países. Então, uma questão sobre o petróleo na prova, ela pode ser abordada pelo viés das fontes de energia, pode ser abordada pelo viés geológico, envolvendo uma relação com bacias sedimentares, né, com o soterramento ali e decomposição de matéria orgânica nos oceanos. Pode estar associada a uma questão de economia ou de política, geopolítica também, tudo bem? Então, assim, é importante que vocês fiquem ligados sobre o que está acontecendo, tudo que envolve o petróleo, nos noticiários aí, porque, especialmente nos vestibulares de universidades federais, pode cair uma questão sobre petróleo que foi discutida ao longo do ano, assim, né? Como no tempo que estava bombando muito o pré-sal, caíam questões envolvendo a exploração do petróleo nessa camada pré-sal, tudo bem? Quando eu falo de economia e política envolvendo petróleo, eu tenho que falar necessariamente de uma organização que é super influente no mercado global, que é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Na sigla em inglês pode aparecer como OPEC, caso vocês vejam alguma coisa na internet, pode estar então como OPEC, tá? Eu fui lá no site, coisa que é importante vocês fazerem, né? Quando vocês quiserem estudar, vão direto na fonte, leiam o que diz a fonte para depois, a partir daí, ter reflexões sobre isso, né? Porque muita gente estuda já sobre reflexões de professores, de outras pessoas e tal. Então, primeiro vai lá na fonte para depois construir a tua visão sobre as coisas, sobre as instituições, os fatos e tudo mais. Eu fui lá no site da OPEP e li essa definição em inglês. Deixa eu trazer a tradução para vocês. Diz o seguinte: a missão da OPEP é coordenar e unificar as políticas do petróleo de seus países membros e assegurar a estabilização dos mercados do petróleo. Aí tem uma dica boa: estabilização dos mercados, a fim de garantir um abastecimento eficiente, econômico e regular também para os consumidores, uma renda estável para os produtores e um retorno justo para aqueles que investem na indústria petroleira. Então, o que esses países da OPEP querem? Querem garantir o deles, querem garantir o do mundo, mas claro que o interesse econômico dos países que estão aí fazendo parte dessa organização vai ser o poder sempre mais forte dentre todos os poderes envolvendo questões ambientais ou políticas. O econômico sempre se supera, né? Então, assim, ó, resumindo, né, o grande objetivo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo é controlar a produção e o volume de petróleo que é produzido pelos países membros, tudo bem? Nem todos os países, dentre os maiores produtores de petróleo, fazem parte da OPEP, mas a OPEP tem ali vários dos maiores produtores e das maiores reservas de petróleo. Por exemplo, como eu já comentei em outra aula de fontes de energia, 40% da produção global do petróleo está na OPEP. 60% de todo o petróleo produzido está na OPEP. E 80% das reservas de petróleo do mundo estão na OPEP. Então aí a gente tem uma noção do poder de influência que pode ter essa organização. Esses países que compõem a OPEP são Argélia, Angola, Congo, Equador, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela, tá? Dentre esses países aí, as maiores reservas ali da organização, não necessariamente do mundo, mas da organização, estão ali entre o Irã, o Iraque, o Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes e a Venezuela. Não por acaso, esses países são justamente os fundadores da OPEP lá na década de 60. Notem que dentre essa lista de países aí, grande parte, 7 deles estão na África, especialmente na África setentrional, como a Argélia, a Líbia. Depois temos na África mais subsaariana, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão e Nigéria. A Nigéria é uma potência econômica regional, muito rica em petróleo, também então está ali presente entre as maiores reservas do continente africano e da OPEP e do mundo, né?
Outros países que fazem parte ali da OPEP, claro, fazem parte do Oriente Médio. E aí tu tem que lembrar que o Oriente Médio é essa região da Ásia super conflituosa e super árida, entre várias características, mas super rica em petróleo, né? Fazem parte da OPEP dessa região aí o Irã, a Arábia Saudita, o Iraque, Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Tudo bem? Muito bem. Na América Latina, especialmente aqui na América do Sul, nós temos dois representantes, que são a Venezuela e o Equador. A Venezuela, uma reserva de petróleo absurda, a maior reserva de petróleo do mundo, e está também entre os maiores produtores de petróleo, tá? Eu gostaria que você saísse dessa aula com uma noção, então, de que países fazem parte dessa OPEP, por que ela é tão influente, e noções sobre o petróleo do mundo, assim, né? Antes da gente chegar nessas noções, por que a OPEP é tão influente? Cara, esses países se organizam como num cartel. Eu aprendi o que era cartel, isso na década de 90, quando teve alguns donos de postos de gasolina foram presos porque eles se organizavam em cartéis. E aí eu fui procurar saber o que era cartel. Eles pegavam e combinavam, né? Ah, vamos deixar o preço da gasolina, sei lá, 20 centavos mais alto. Todo mundo aumenta o seu preço aí, a gente deixa o preço tudo meio parecido, que, cara, as pessoas vão ser obrigadas a consumir da gente, todos nós vamos ganhar mais. Então é uma forma de organizar a prestação de um determinado serviço, né, o preço de um determinado produto, a fim de que todos os que estão envolvidos no cartel se fortaleçam. E ao mesmo tempo quebra quem não faz parte da organização. Então o cartel é um negócio meio sujão, assim, porque vai contra aquela ideia da livre concorrência, né, do livre mercado, que é uma característica comum a todos os países que compõem o sistema, adotam esse sistema político-econômico que é o capitalismo, né? Então a OPEP se comporta como um cartel. E justamente por isso alguns países vão ter algumas rusgas políticas e não vão fazer parte da OPEP, como os Estados Unidos, a Rússia, a China e até mesmo o Brasil, que recentemente se tornou um dos países com possibilidade de fazer parte da OPEP, porque também se tornou um grande produtor de petróleo. Já falaremos do Brasil. Meus queridos, noções de mundo, olhem só os mapas que eu trago aqui, tá? Mapa dos maiores produtores de petróleo do mundo. Cores mais fortes ali para países que produzem mais. Então destaca ali os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita, também tem uma presença marcante a China, até mesmo o Canadá, o Brasil já está ali vermelhinho, né? Então os Estados Unidos se tornou o maior produtor em 2015, a partir da exploração de petróleo de xisto, o óleo de xisto lá que eles chamam, que é um pouquinho diferente do petróleo lá do Oriente Médio, por exemplo. Os Estados Unidos investiu nisso, que é uma forma de produzir petróleo mais cara, mas os Estados Unidos é a maior economia do mundo e ele bancou, investiu capital para se tornar mais independente do petróleo do Oriente Médio e para não ficar na mão dessas briguinhas que eles... briguinhas, sacanagem, né? Mas cada conflito que tem no Oriente Médio interfere no preço dos produtos derivados do petróleo no mundo inteiro, né? A Rússia entrou numa treta com o Irã, a gasolina aqui no Brasil fica mais cara, porque diminui a produção, aí fica mais caro o petróleo. Tem que pensar o petróleo como uma ferramenta assim, que a OPEP utiliza para controlar o mercado, né? Então a OPEP fala assim, ó, rapaziada, vamos produzir bastante, produza full, que aí o petróleo vai ficar mais barato e a gente quebra lá um determinado país que seja muito dependente do petróleo. Aconteceu isso com a Venezuela, tá? Então ela gera crises econômicas, se ela quiser. Outra coisa que ela faz é gerar crise do petróleo, ela diminui a produção do petróleo, o produto fica muito valorizado, porque né, quando diminui a oferta e a demanda é grande, aumenta o valor. Então sempre pensa nessa relação entre oferta e demanda. Oferta grande, demanda baixa, barateia o produto. Oferta pequena, demanda alta, o produto fica mais caro. E com isso eles vão brincando com a economia do globo. Os Estados Unidos estão investindo na sua própria produção, o Brasil também, e assim ficando um pouco mais independente desse cartel que é a OPEP, tá? Bom, então assim, em números, tá? Vamos ver agora os maiores consumidores. Os Estados Unidos, obviamente, é o maior consumidor de petróleo do mundo. É a maior economia, é o maior mercado consumidor, super industrializado, com o setor de transportes muito forte, consome muito petróleo, tá? 20 milhões de barris por dia. O Brasil já aparece entre os maiores consumidores, 3 milhões, a Rússia, 10 milhões, a China também, outra segunda maior potência econômica,
também um país fortemente industrializado, 14 milhões de barris por dia. É importante lembrar que o petróleo, para países que são super industrializados, assim como China, Estados Unidos e tal, o petróleo é um baita combustível para o setor industrial, né? Uma fonte de energia para o setor industrial. Então não é só pensar em setor de transportes. E aí quando a gente fala de consumo de petróleo, obviamente a gente tem que fazer uma relação com impactos ambientais sobre a atmosfera. Olha o mapa da emissão de dióxido de carbono na atmosfera e vê se não está condizendo com o mapa dos maiores consumidores de petróleo. Claro, vai ter uma relação estreita, né? Então se destacam como maiores emissões de dióxido de carbono na atmosfera, o CO2, Estados Unidos, China, Rússia, claro, são países grandes, superindustrializados e tudo mais, certo? Tem que fazer uma relação também, por isso mostro mais um mapa aqui, com estruturas geológicas, né? O petróleo, assim como o gás natural, ele vai estar presente em bacias sedimentares, sejam elas no fundo do oceano, onde se origina essa sedimentação de matéria orgânica, a sua decomposição anaeróbica até formar o petróleo, seja no continente, mas quando está sobre o continente, ou melhor, quando está na crosta continental, é porque já esteve em algum momento embaixo do oceano, tudo bem? Então o petróleo ele vai ser obviamente mais abundante na crosta oceânica ali, mas pode ser encontrado também sobre o continente por esse motivo. Aí tem que analisar a história geológica da Terra, toda aquela escala de tempo geológica, tudo bem? Se vocês olharem esse mapa então das bacias sedimentares, vocês vão ver que coincide mais ou menos a área dos países que têm as maiores reservas de petróleo, como ali no Oriente Médio, como a Venezuela, como a África Setentrional, ali Líbia e Argélia, coincide com o mapa das bacias sedimentares, tudo bem? No Brasil, o que vocês precisam manjar de petróleo no Brasil? Primeiro, o Brasil hoje já está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Vamos, meu Brasil. A produção do Brasil já atingiu um recorde em janeiro de 2020, dado fresquinho, de 4 milhões de barris por dia, tá? É um dado com uma unidade de medida, né, específica para esse hidrocarboneto. Hidrocarboneto está ligado, né? Porque tem muito hidrogênio, carbono, e aí faz parte dos hidrocarbonetos o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, tá? Então, estamos falando hoje de um específico hidrocarboneto. Por que o Brasil se torna aí um dos maiores produtores de petróleo do mundo? Pré-sal, né? Ao longo da primeira década do século XXI, o Brasil descobre, passa a explorar e passa a crescer, né, cada vez mais a produção e a produtividade da camada pré-sal, né, que fica indo para o fundo depois da camada pós-sal, depois da camada de sal. Lá na camada pré-sal o Brasil faz uma extração com um custo ainda elevado, mas se tornando cada vez mais importante, significativo essa extração. Tanto é que o Brasil se torna, num dado momento desse início do século XXI, autossustentável, né, em petróleo, mas um petróleo mais denso, mais grosso, que em outros tipos de petróleo ele segue tendo que importar, tudo bem? Mas, num certo tipo, graças à Petrobras, né, uma empresa majoritariamente estatal, né, criada lá no tempo do Getúlio Vargas, né, GV, e hoje 66% do petróleo que é produzido no Brasil já vem dessa camada pré-sal. Então olha como ela ganha um crescimento muito significativo, assim, né? Já compondo a maior parte do petróleo que nós produzimos, tá? Olha o mapa aí de onde acontecem as extrações de petróleo no Brasil. Obviamente, a maior parte do petróleo que extraímos e produzimos vem dessa parte offshore, né? Que seria fora da parte continental, então no oceano, né? Especialmente bacia de Campos ali, próximo ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Nós temos também produção onshore, e aí destaco ali, tem na região sul, tem na região norte do Brasil, e aí vocês têm que associar essa produção, tanto offshore e onshore, com a proximidade de refinarias. As refinarias vão estar, obviamente, perto dessas extrações de petróleo, mas elas estarão, sobretudo, próximo do mercado consumidor, como é o caso daquela grande quantidade de refinarias que temos na região sudeste, porque ali tem um mercado consumidor gigante, a maior população do Brasil está na região sudeste, é a região mais povoada, além de ser a mais populosa, e a mais industrializada. Então, prato cheio para as refinarias de petróleo.
Outra refinaria que eu destaco aqui, lá na região norte do Brasil, próximo a Manaus, tudo bem? Porque Manaus tem a ZFM, Zona Franca de Manaus, então abastecer um complexo industrial importante que tem lá do Brasil é preciso, então os caras colocam refinaria de petróleo lá, tá? Em síntese, coisas importantes envolvendo o petróleo. Primeiro, o cartel lá da OPEP, como ela controla grande parte do mercado global. Segundo, vantagens, tá? Há reservas de petróleo em várias regiões do planeta, tá? Obviamente nós vimos que as maiores reservas e maior exploração e produção está no Oriente Médio, na África Ocidental e África Central e África Setentrional, e destaco aqui a Venezuela, sobretudo o Equador vem em segundo plano, tá? Técnicas de extração e obtenção bem desenvolvidas. O petróleo já envolve muito conhecimento sobre como se extrair, como se produzir com segurança. Ah, mas tem um monte de vazamento. Tem, porque acontecem acidentes. Tem também muito conhecimento sobre os seus impactos também, mas já falamos das desvantagens, né? Baixo custo em relação a outras fontes de energia. Então, o petróleo, a partir do momento que já tem aquela estrutura montada, a extração dele passa a ser muito vantajosa economicamente, né? Ele vem na forma líquida, então tem um transporte facilitado, nós falamos já sobre a logística, né? Tu bota no barril, fechou, já era, tem fotos na internet aí de trens com dezenas e dezenas de vagões de petróleo, cheio de petróleo, então tem uma logística relativamente fácil, né? E o petróleo é matéria-prima para trocentos produtos derivados do petróleo, né? Por exemplo, a gasolina automotiva, né? O teu carro aí que vai a gasolina, aqui no Brasil, 25% dessa gasolina é de etanol, mas a maior parte é de um derivado do petróleo, que é a gasolina. Combustível da aviação, né? O querosene, produtos asfálticos, tem petróleo até no asfalto aí que tu anda, né? Querosene de iluminação, lubrificantes industriais, óleos lubrificantes e óleos combustíveis, óleo diesel, né, utilizado para os caminhões. Lembra que o Brasil tem um setor de transporte muito focado no sistema rodoviário, né, envolve muito caminhão, então óleo diesel utilizado nos caminhões também derivado do petróleo. GLP, né, o gás também vem aí como um derivado do petróleo, né, tudo através da transformação, da análise ali de densidade dos gases que são emitidos nesses processos, tá? Bom, desvantagens do petróleo, obviamente, ele tem muitas, né, como os impactos ambientais, principalmente. Então, pode provocar degradações no solo, se estamos falando de exploração no continente, obviamente. Pode provocar, e provoca muito, vazamento e contaminação de fauna e flora marinha, quando a exploração se dá na crosta oceânica, né? Gera muita emissão de gases estufa, de gases que fortalecem essa camada que a gente chama de efeito estufa, e esse fortalecimento do efeito estufa é o que acentua o aquecimento global, e aí tem vários impactos decorrentes do aquecimento global, como fenômenos extremos, assim, cada vez mais frequentes e mais intensos, né, como ciclones e tal. Que mais? Grande dependência mundial por esse tipo de energia. O mundo ainda é muito dependente do petróleo. Claro que países como a Alemanha, por exemplo, já se destacam pelos investimentos em fontes de energia alternativas, né? Mas no geral, especialmente no setor de transportes, o mundo ainda é muito dependente do petróleo. Então, isso faz com que o petróleo seja uma moeda muito utilizada nesse mercado financeiro global e causa todo esse desgaste econômico, essas tensões entre países, tudo bem? Então pensa no petróleo como geopolítica, como economia, como meio ambiente, né, fontes de energia e tudo mais. Façam exercícios, qualquer coisa, contem comigo, tá, meus queridos? Dali, abração, até mais.